seguindo a jornada aqui do livro A Venda Desafiadora, a gente vai começar então falando do primeiro capítulo do livro, que ele é a jornada evolutiva da venda de soluções. Agora, fazendo uma conexão com a introdução, o mais legal dessa pesquisa é o que fazia mais diferença nos profissionais, né, que se destacavam na época da crise dos Estados Unidos, que a gente comentou que motivou o livro e toda a metodologia da venda desafiadora, né? Não era o fato de vender numa recessão, mas sim o domínio das assim chamadas vendas complexas. Então esse capítulo ele começa com uma abordagem um pouquinho mais específica em cima de como os vendedores desafiadores, né, os profissionais de vendas que se destacam, eles conseguem pensar e agir de forma original. Antes de começar o capítulo, os autores eles trazem um pouquinho da mudança que a gente teve no mundo de vendas complexas. Então o ritmo vertiginoso, como os autores trazem, das vendas complexas, que é esse mercado de alto ticket, né, de vendas B2B, geralmente, eles trazem que é um mercado que mudou bastante. É um mercado que, como os autores trazem, cada vez mais vislumbra o caminho das vendas de soluções. Ou seja, principalmente em função da crise, mas não só por causa da crise e de outros fatores de transformação digital, o mundo, né, de vendas ele tá mudando bastante, principalmente nesse cenário de vendas complexas, porque essas tentativas de empresas e de vendedores escaparem do processo de comoditização, né, que é o processo natural, ela que faz com que as vendas complexas sejam cada vez mais difíceis e duras. Esse efeito de comoditização do mercado, de buscar fatores de diferenciação de solução, né, e não ser mais só uma guerra de preço ou uma guerra da solução mais barata, principalmente quando a gente fala de soluções que valem milhões. Então, obviamente que a questão do preço e toda a lógica de fazer um processo licitatório e de comparar soluções é difícil, né? E é cada vez mais difícil se diferenciar pela experiência e por outros fatores que não sejam só a grana, só o dinheiro. É muito legal que os atores trazem uma jornada, né, de passagem de vendas de produtos para a venda de soluções, ou seja, uma venda que é cada vez menos tirar pedido, só por tirar pedido, e mais uma venda complexa, uma venda consultiva, uma venda que seja toda uma experiência, né, para o cliente e que agregue, que a experiência de fato agregue por si só. Aqui eles trazem dois ônus desse cenário, que é muito interessante a gente falar. Eu vou tomar uma água, pessoal, que a gripe pegou aqui. E fala sobre o primeiro ônus, que é basicamente o ônus para o cliente e o ônus para o vendedor. Então esse cenário, essa mudança, essa jornada de mudança no contexto de vendas, traz esses dois ônus. O ônus do cliente é basicamente uma mudança de perspectiva muito forte. A gente está acostumado no mundo de vendas B2B, vendas consultivas, a ser uma venda muito investigativa. Então o próprio Spin Selling traz muito essa ideia de, bom, beleza, se eu preciso gerar valor, eu preciso primeiro perguntar. E a única maneira de realmente gerar valor é eu entender o contexto do cliente. Só que qual que é o grande problema disso, né? E qual que é o ônus que isso gera? É que quando eu tenho uma investigação muito aprofundada, é muito provável que fique aquela sensação interminável de ping-pong de perguntas e questionário para cima do cliente, e isso acaba frustrando boa parte dos clientes, e a cada vez mais essa frustração é maior porque o mercado vai ficando acostumado com esse tipo de tática, vamos colocar assim, esse tipo de approach. Então é aquele processo clássico de venda B2B que a gente está super acostumado, que, nossa, eu fico uma hora só fazendo perguntas e o lead precisa trazer uma série de informações para a empresa. Então, por isso que no livro eles trazem 4 tendências que acabam se destacando, como eles colocam no livro, dado esse cenário de vendas complexas, que é, primeiro, a ascensão das vendas baseadas em consenso. Esse é o primeiro ponto, ou seja, cada vez mais as empresas precisam de um maior consenso entre diferentes posições para uma tomada de decisão. Então eu preciso levar isso em consideração no processo. Cada vez mais uma versão maior a risco, né? Por toda a complexidade de venda e toda a transformação digital e por aí vai. Ou seja, as vendas estão ficando cada vez mais consultivas porque tem mais informação no mercado, né? E se tem mais informação no mercado, eu sou mais criterioso, porém é muito provável que eu tenha uma maior aversão a risco e maior demanda por customização também, porque o mercado
mercado está ficando mais competitivo. E aí tem uma máxima legal que o livro traz sobre customização, que é todo mundo quer, mas ninguém quer pagar mais por ela, né? Então obviamente que isso também dificulta bastante o processo. E o que eles falam aqui, retratam de ascensão de consultores externos, que é basicamente a gente tem cada vez mais empresas vendedores apoiando de forma consultiva esses clientes, e aí você acaba gerando uma concorrência maior. E o pior, né, pro lado do vendedor, agora do nosso trabalho, é que considerando tudo isso, o vendedor, ele tá no cenário de vendas cada vez mais difícil, né, obviamente, e por mais que a gente tenha que ser consultivo na venda, se a gente for só consultivo também não é o suficiente, porque daí a gente vai virar, enfim, consultores de graça, gratuitos para a empresa, né? E a gente vai perder essa venda possivelmente para outra empresa, o que é o pior dos cenários possíveis, que é aquele cenário que você investiu uma puta energia naquele negócio, mas você não conseguiu concluir de fato o deal, né? A venda, o fechamento do retorno ali financeiro que você sua empresa estava esperando. Então, o que o livro quer trazer, que é uma ótima introdução, né? Tudo que a gente vai ver aqui no método do Challenger, é a importância do talento e das skills, das habilidades nessa venda complexa, nessa venda de soluções. E para fechar esse capítulo, é muito legal que o livro traz um framework que eu traduzi aqui para vocês, que eu quero até compartilhar minha tela para mostrar, que é esse framework aqui, que é basicamente um frame, né, que retrata os profissionais de médio e de alto desempenho avaliados na pesquisa em 2 tipos de vendas diferentes, tá? Que é a venda transacional e a venda de soluções, a venda consultiva complexa. Isso é principalmente diferenciado por ticket, tá, gente? Então, olha que bacana. No ambiente de vendas transacional, a lacuna de desempenho entre os melhores vendedores e os medianos é de 59%. Então, a gente está falando dessa lacuna aqui. Percebam que essa lacuna, que diferencia os vendedores medianos de uso de alto desempenho, ela é uma lacuna de 59%, uma lacuna menor. Já num processo de vendas de solução, de vendas complexas, consultivas com ticket maior, a gente tem uma lacuna muito maior. A gente está falando de uma lacuna aqui que diferencia de quase 200%. Ou seja, isso daqui, pessoal, leva a algumas conclusões, tá? Para fechar esse capítulo. Primeira conclusão é que ser vendedor de vendas complexas com tickets maiores não é nada fácil, e as empresas têm que investir bastante nessa galera, tá? Seja em comissionamento, em remuneração, em prêmios, que realmente é, né, um fardo, é um piano nas costas ali que a gente carrega quando a gente tem que fazer uma venda consultiva de tickets maiores. Não é uma profissão nada fácil, não é uma profissão nada operacional, por assim dizer, ele é super complexo. Segundo, né, o que o livro traz de conclusão, que eu acho muito bacana, é que, em termos de dados de pesquisa, pelo menos que eles rodaram, né, quanto mais complexa é a venda, né, quanto maior esse ticket, quanto maior esse ciclo de venda, maior vai ser a lacuna dos top performers pros da média, né, os vendedores medianos. Então essa lacuna tende a ser maior quanto a venda é mais complexa ou mais técnica e por aí vai. E a conclusão, independente se é uma venda consultiva ou não, e aí obviamente aqui o livro é mais voltado à venda de soluções complexas, tickets maiores, mas essa lacuna ela tem que ser trabalhada. Aí é que tá o pulo do gato, é nessa lacuna que as empresas têm que investir energia, e eu imagino que é justamente nessa lacuna que você tá aqui me acompanhando essa série, para entender quais são os hacks, né, pra gente entender de fato o que diferencia os top performers, as pessoas que performam mais, das pessoas de vendas que performam na média. Então, com isso finalizamos o primeiro capítulo do livro. Espero no próximo.